E agora vamos falar sobre a economia potiguar. Já está aqui conosco, aqui no estúdio da 96, a presidente da Potigás, Larissa Gentili, nossa segunda entrevistada de hoje. Boa noite, bem-vinda ao Jornal das 6. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Só acho uma covardia dar uma entrevista após Zé Camelo, né? Mas eu quero esclarecer aos ouvintes que eu era a primeira, porque geralmente o mais importante é o segundo. É verdade. E aí eu me atrasei, por isso que ele foi o primeiro. Mas vamos agora voltar para a ser uma grande entrevista, né? Com certeza. Quais as expectativas aí em relação ao estatal? Então, a Potigás, eu gosto sempre de começar historiando, né? Para os ouvintes que não conhecem, a Potigás é uma empresa de economia mista que tem como sócios o governo do estado, 51%, e 49% pertencem à Petrobras, que vocês estavam falando nesse assunto antes, eu escutei um pedacinho da entrevista. E aí, nós trabalhamos em conjunto, na diretoria lá são 3 diretores, o diretor-presidente, um diretor técnico comercial, que é indicado pela Gaspetro, na Petrobras, e outra diretora financeira também indicada pelo grupo Gaspetro. Então, são 2 colegas da Petrobras que trabalham hoje lá com a gente na Potigás. Falando em finanças, quando a senhora assumiu, como é que estavam as finanças da estatal? Graças a Deus é uma empresa superavitária, né? Foi um convite, eu fiquei extremamente feliz, porque é uma empresa que tem um perfil muito técnico, né? E sempre termina com um lucro no final do ano. A gente sempre repassa dividendos para o Estado e para a Petrobras. Essa questão das ações, ela tem uma diferença que, como o Estado ele é dono de 51%, não necessariamente 51% vai para a Petrobras, porque ele tem direito a questão dos votos. É capital votante e o Estado tem 50%. Quer dizer que ele tem 51% das ações. Exatamente. Ele tem bem menos, eu acho que tem 19%. Exatamente, Gustavo, exatamente. E aí, o maior lucro vai para a Petrobras. De toda forma, a gente consegue, em média, nos últimos anos, o histórico, um repasse de, no mínimo, 2 milhões de reais ano para o Estado. Larissa, o Estado do Rio Grande do Norte enfrenta uma grave crise financeira. E um dos ativos aí que a coroa do patrimônio do Estado é a Potigás. Há alguma possibilidade, alguma expectativa de venda, de privatização, de repasse para a Petrobras dessa empresa? Se Gustavo é danado, né? Não, seria porque... até minha pergunta. Vamos lá. É o pessoal lá da União que pede isso. Não, foi a primeira pergunta, inclusive, após o convite da governadora, que eu fiz para ela, né? Porque eu, como técnica, eu não aceitaria o convite se fosse para privatizar. Tenho vários colegas lá, engenheiros, e sei da dedicação, concursados, Você a já maioria... é do quadro da Potigás antes de assumir? Não era do quadro. Antes eu sou da iniciativa privada, venho da iniciativa privada, e além de tudo fazia um trabalho sindical no Sinduscom, como vice-presidente há 8 anos, de Arnaldo Gaspar Júnior, e também junto à Fierne. Então, eu depois descobri, né, que realmente a indicação veio do presidente da Fierne, doutor Mário Salles. Não é sigilo nem nada, eu posso dizer com muito orgulho, porque inclusive eu gosto sempre de comentar que eu não pedi a ninguém, eu não sabia que ia ser indicado. Então, quando a governadora chamou lá, a gente estava trabalhando uma aproximação entre o setor industrial e o governo. Então, eu achei que ela tinha me convidado para falar sobre isso, até porque eu já estava realmente no meio dessa conversa. E, de repente, veio o convite. Em relação a investimentos da Potigás, o que é que vocês estão pensando? Qual os projetos vocês estão tocando lá? Então, hoje faz um mês que eu assumi lá, né? Então, o que eu pude perceber lá, já tem um plano plurianual, né, que a gente já faz a previsão para 5 anos para frente, mas o plano que acabou de ser aprovado, que não fui eu que elaborei, não foi nossa equipe, mas que nós já pegamos andando, ele tem um investimento, por exemplo, a Vedete agora do momento, nossa, do trabalho, o foco do trabalho, além de aumentar as ligações residenciais, são o projeto executivo que vai levar um ramal até a Praia de Pipa. Não necessariamente saindo de Natal, é importante, porque daqui para Tibau do Sul são muitos quilômetros, uma distância grande, exatamente, não justifica o investimento. Mas nós temos um ponto de entrega ali em Goianinha, que de Goianinha para lá, que a gente chama de sistema isolado, né, a gente vai conseguir abastecer a Praia de Pipa. Você já abastece Caicó, Mossoró, Paulo Ferro? Como é que está a situação? Então, nós temos pontos de entrega em Macaíba, em Mossoró, em Natal
e em Goianinha. Né? Tem um em Elmarinho, mas está desativado. Então, o de Mossoró, a gente consegue atender Mossoró, por enquanto só. O de Natal Parnamirim, um pouquinho. Goianinha, a gente tem indústria lá também, e a princípio pipa. Depois, logo... Quando a gente fala de gás, a gente imagina sempre de carro. Mas Sim. também tem a questão de energia da indústria. Sim, sim. E o sonho da gente, só complementando, é a gente levar para o Seridó. Então, a gente já está vendo alternativas técnicas. Seridó tem o consumo das cerâmicas, né? Tem, e ali ao redor de Caicó, já existe uma possibilidade do gás vir num sistema de modal vindo de navio, né? E do navio ele chega em Sergipe, de Sergipe ele sai de caminhão para Caicó. Então tem como a gente chegar sem ser via ramal. Larissa, só Isso. complementando aí a pergunta do Gustavo. Sim, perdão, conclua. Não, ele perguntou e eu esqueci também. Bom, Eu queria só perguntar o seguinte: a gente sabe que a Petrobras é quem detém a produção e a venda do gás e ela é quem estabelece o preço. Em governos passados já houve reclamações muito consistentes de que o preço do gás que a Petrobras vinha praticando inviabilizava, ou pelo menos acabava tirando todas as chances de lucro da Potigás. Esse problema, como você disse, foi negociado, foi resolvido. A Petrobras deixa um pouquinho de lucro para poder a empresa Potigás se manter viva, mas na verdade quem faz o grande negócio é a Petrobras. E o governo do estado dá esse apoio. Agora, o PROAD, que é esse programa de incentivo à industrialização, geralmente o PROAD também entra no apoio ao uso do gás pelas indústrias, por um certo volume de indústrias aí que precisam do gás. Esse preço do gás praticado pela Petrobras junto à Potigás permite que o uso do gás pelas indústrias seja viável? Está permitindo atualmente? Não o PROAD, Marco Aurélio. O que acontece? Existia... Há empresas que têm PROAD também. Sim, também. Mas é que existe um programa específico de incentivo para as indústrias, específico para o gás. O gás, né? Ele está vigente e agora, no início do governo, a gente está tentando, junto à SEDEC, Dr. Jaime Calado, e uma equipe que foi instalada agora, o comitê específico para a indústria, para trabalhar os assuntos relativos à indústria, e esta é uma das pautas que nós estamos tratando com a maior urgência para conseguir manter as indústrias aqui no estado. Então, o incentivo... Exatamente. O incentivo, ele chega a ser competitivo a nível, por exemplo, comparando, por exemplo, o gás aqui do Rio Grande do Norte, ele custa a molécula, que a gente usa esse termo técnico, R$ 2,30. Lá no Santa Catarina, onde tem cerâmicas, etc., outras indústrias, ela custa R$ 1,70. Mas com o incentivo do RN Gás Mais, ele fica competitivo e faz com que as indústrias venham. Outra coisa que a gente percebeu, a semana passada a gente teve a oportunidade já de assistir uma reunião da Associação Brasileira das Concessionárias de Gás, e aí eles colocaram que a questão do preço do gás e por que as indústrias querem vir para cá para o Nordeste também. Porque os insumos que são usados nas indústrias, por exemplo, da cerâmica, são muito mais baratos do que no Sul. E tem muito mais qualidade. Então, existe lá um insumo que é aqui de Currais Novos, que é usado nessas cerâmicas tipo porcelanato, essas cerâmicas mais nobres, que lá no Sul é muito mais caro. Exceção a argila da gente aqui, que não tem uma boa qualidade, mas os demais componentes, isso facilita. E também, né, lá do Parelho. E também a questão do frete. Porque imagine comprar um piso cerâmico, por exemplo, estou falando aqui de indústria cerâmica, ou mesmo uma indústria têxtil, né? Pegar um frete lá de São Paulo, do Sul, do Paraná, e a diferente a gente produzir aqui, né? O imposto fica aqui, cria-se empregos aqui, né? A Potigás hoje ela tem mais ou menos 60 empregos diretos, a grande maioria são concursados, né? Isso é muito importante ressaltar, né? As pessoas elas entram lá por mérito
E aí, isso faz com que exista essa vocação, né? A gente entende, a gente esteve ontem, inclusive, também com o presidente da Associação Nacional dos Ceramistas, o novo presidente, ele vai assumir agora dia 15 de abril, e aí ele colocou isso, essa vocação ela existe no Nordeste, né? Tanto que a gente tem no Sul Paraná e Santa Catarina, e mais para cima um pouquinho a gente tem Minas Gerais, Espírito Santo e... agora fugiu o outro. Mas, enfim, mas os estados do Nordeste só não tem indústria cerâmica no Piauí e no Maranhão. Larissa, tem uma pergunta. Rapidinho, só professor. uma conclusão Tá. para o meu raciocínio. Ainda tem disponibilidade de gás no Rio Grande do Norte, assegurada pela Petrobras, suficiente para atrair mais indústrias para cá? Então, eu estava doida para falar nesse assunto. A gente veio com boas notícias. Primeiro, eu não sei se já está saindo alguma coisa na imprensa de uma forma geral, mas a Petrobras, ela agora não faz mais questão de ser o único fornecedor de gás. Então, agora, dia 12 de abril, a gente vai ter uma abertura para convites. Agora fugiu o nome, mas... Chega, Cris, me ajude. Mas, enfim, vai ter esse evento. Vocês vão poder comprar gás de outros fornecedores? É isso, eles vão se habilitar para comprar, para vender o gás. E aí, claro que tem que ter todas aquelas questões de documentos, etc. E aí as empresas que se habilitarem, isso é uma coisa que evidentemente é para o ano que vem, para o outro, porque esses processos demoram, né? Mas já existe essa abertura da Petrobras. Inclusive, a gente assistiu na semana passada, nesse encontro nacional das concessionárias, essa firmeza e essa informação vinda da Petrobras, que eles não querem. Eles querem agora se dedicar ao core business, né, deles, que é realmente o petróleo. Essa história de gás, assim, ele ficou porque era conveniente e tal. E mais, o que a gente vê de positivo é que já existe no Ceará, e possibilidade de já existir aqui no Rio Grande do Norte, o gás natural renovável, que ele sai do lixo. Né? Todo um processo que da parte da engenharia é relativamente simples. Lógico que existem outras questões a serem levantadas, mas é uma possibilidade real. A gente já tem conhecimento de mais ou menos 4 empresários trabalhando, estudando, pesquisando para que isso aconteça. Quer dizer, é outra fonte. Vocês já podem começar a produzir gás ali no lixão de Ceará-Mirim, que atende a Grande Natal, né? Pois é. E aí eles estão pesquisando isso para que monte a planta, né? Eu visitei inclusive uma planta lá no Ceará, também muito interessante, e assisti uma apresentação também de um pesquisador da Suécia, onde eles já aplicam lá esse gás natural renovável em ônibus e caminhões. A Scania e a Volvo já trabalham com essa linha de veículo para utilizar o gás natural. Bom, a gente está aqui entrevistando Larissa Gentili, presidente da Potiguar. Tem muitos ouvintes fazendo pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu separei aqui 2 perguntas que são parecidas. Pergunte à presidente por que o GNV, que antes era um combustível, que era jogado fora, é tão caro? Né? Sim, então, no momento, a gente depende, como o Marco Aurélio bem colocou, a gente depende do preço da Petrobras. Né? Então, infelizmente, a gente tem que repassar. Entretanto, ele ainda é mais barato que a gasolina. Mas a Petrobras, tudo que ela vende é muito mais caro, né? Apesar de dizerem que ela é nossa. É nossa de quem? De quem? Mas o bom é que ela não quer mais agora vender sozinho o gás. Pois é. Precisa vender sozinha o gás. Precisa acabar com o monopólio. Isso, né? Eu acho que isso é muito salutar, né? Para o país, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? E aí... tem essa questão. Infelizmente, a gente precisa repassar. Mas, caro ouvinte, ainda é mais barato do que o diesel, do que a gasolina e do que o álcool. Sim. E é mais ambientalmente mais limpo, né? Recomendável. Exatamente. Tenho aqui a última pergunta para a gente encerrar aqui a entrevista. Para o nosso ouvinte que está ligando o rádio agora. A Potgás está expandindo aí a sua rede de gasodutos aí para Mossoró. Como é que vai ser feito aí esse processo? Já fizemos esse trabalho. Ele já está todo completo. A parte de engenharia, né? Toda a parte que precisava ser feita. E agora a gente está chegando até Alto de São Manuel e a parte de Nova Betânia, né? A gente já teve a oportunidade de ir em Mossoró, já em loco conhecer. Ademais, lá em Mossoró existem indústrias, algumas até paradas, que a gente está tentando trabalhar e conversando com essas indústrias. A governadora está se empenhando nisso, viu, Gustavo? E para trazer as indústrias
O estado ficou para trazer vermelho as agora. indústrias para cá, para o Rio Grande do Norte e mantê-las. A gente está fazendo isso. Existe um empenho muito grande do governo nesse sentido, do secretário de Desenvolvimento Econômico, doutor Jaime Calado, uma pessoa que eu tenho muito respeito e que é uma pessoa muito séria, também a governadora. Então, os CEOs das indústrias, eles vêm aqui, a governadora recebe e a gente tenta no trabalho de equipe, a gente fica lá de suporte técnico, não somos protagonistas, mas estamos lá para dar todo o suporte necessário para que a gente consiga alguma coisa para o nosso estado. É muito importante a criação de mais empregos. Eu tenho só uma professor, pergunta vai lá. Que eu tenho sentido isso no dia a dia. A Potigás, a nova direção, tem feito aí um trabalho mais agressivo no sentido de conquistar novos clientes em Natal e tem procurado ampliar o serviço de atendimento a edifícios de apartamentos e tal. Sim. E qual é a vantagem dos prédios de apartamento de usarem o gás da Potigás? Só tem vantagem, Marco Aurélio, só tem vantagem. Por quê? Primeiro, como o Gustavo já colocou, é uma energia mais limpa, ambientalmente muito mais responsável. Segundo, muito mais seguro, porque antigamente, até meados de 5 anos atrás, as obras, falando mais de edifícios, né? Que é mais fácil a gente, por enquanto, a gente só atende edifícios e comércio, além da indústria e do GNV. E um detalhe é que antigamente, quando um edifício queria usar o gás da Potigás, ele é que tinha que cobrir todos os custos da implantação dessas mudanças na estrutura do prédio para poder receber esse gás. E agora a Potigás é quem cobre essas despesas. Não, como é feito isso? Por exemplo, eu mesma já trabalhei em 2 obras concluídas e já entregues há mais de 2 anos que usa o gás natural. A empresa, ela já faz a concepção do edifício de uma forma inteligente. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem engenheiros capacitados para isso. Constrói todo o prédio com a infraestrutura já pronta para o gás natural, aquecimento de água, muito mais barato um aquecedor a gás do que a energia. Não tem aqueles cilindros de gás lá embaixo. Se bem que o aquecimento de água hoje se faz com energia solar, né? Também, mas a energia solar precisa barato. de um backup. Porque às vezes a solar ela não dura. E ainda quando acaba a solar, o backup sempre é o gás, né? É verdade. Muito bem, a Larissa Gentili, presidente da Potigás, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. Eu que agradeço. Desejar sucesso na sua gestão. Muito obrigada.